Olá, eu sou o Hugo Alexandre, sou do curso de Geografia e eu venho através desse ministrar essa aula que tem como base o artigo Técnicas de Sensoriamento Remoto Aplicadas à Biogeografia, Metodologia Geográfica para a Espacialização de Moluscos Terrestres. Esse é um artigo que ele tem como autores Tiago Morato, da Universidade Federal de Goiás, e Tina Ramírez, da Universidade Nacional Mayor de San Marcos, em Lima, no Peru. Esse é um trabalho que ele teve como objetivo mostrar a utilização de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento na compreensão biogeográfica, né? Na compreensão da espacialização de 11 espécies de moluscos presentes na região metropolitana de Lima, no Peru. E esse trabalho ele é parte de uma tese de doutorado que estuda essa espacialização dos moluscos ao longo da Cordilheira dos Andes. Antes de adentrar nesse artigo, é interessante que a gente possa compreender um pouco sobre o que é o sensoriamento remoto, o que é o geoprocessamento e como que se caracteriza o clima e o relevo lá na cidade de Lima, no Peru, tendo em vista que não vai ser possível a gente mostrar imagens, né, por conta da proposta do trabalho. E vamos para a primeira parte. O que é o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto, ele é o ato de sensoriar, né? Nós temos sensores naturais, que são a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, né? Que nos permitem sentir o mundo, né? Já o sensoriamento remoto, ele vai servir para imagiar remotamente, ou seja, à distância. E ele acontece por satélites, aviões, radares. E ele tem como objetivo mostrar o que acontece na superfície, né? Assim como o próprio formato da superfície, no sentido morfológico e geomorfológico da coisa. No Brasil, essa técnica ela é usada principalmente para monitorar o desmatamento, o crescimento urbano, focos de incêndio, mudanças climáticas e entre outras coisas, né? E já o geoprocessamento, ele vai entrar no que diz respeito ao apoderamento dessas informações georreferenciadas através do uso de softwares específicos e a espacialização dessas informações para produzir mapas, né? Ou seja, vai pegar essas informações dos acontecimentos georreferenciados e vai colocar no mapa. Existem técnicas no sensoriamento remoto que, ao fazer essa observação, esse sensoriamento da superfície, não se limitam ao que está definido dentro do nosso espectro visível, que é o espectro que sensibiliza as células dos nossos olhos, mas existem sensores capazes de enxergar além desse espectro. A gente enxerga isso, tem sensores que detectam além desse espectro visível. Aí o que acontece? Para que seja possibilitada a visualização, essas ondas eletromagnéticas em infravermelho, em ultravioleta, por exemplo, elas são transformadas em ondas que estejam dentro do nosso espectro visível para que a gente consiga perceber. Tá, mas qual que é a importância disso? O que tem de mais nesse tipo de coisa? Bom, existe um exemplo bem simples que é muito utilizado no sensoriamento remoto para detectar áreas desmatadas, que é a captura de imagens em cores falsas. O que você faz? Você pega imagens, algumas dentro do espectro visível e outras no espectro infravermelho, próximo e médio, por exemplo. Quando o satélite faz capturas nesses espectros, especialmente no infravermelho, a reflexão de algumas superfícies elas são um pouco diferentes do que a gente vê, né? Por exemplo, existem frequências que a copa das árvores elas brilham um pouco mais, pode-se dizer que elas brilham um pouco mais forte, né? Não sei se esse é o termo correto, mas elas brilham de fato mais forte e isso vai evidenciar onde que se tem de fato copas de árvore. Onde se tem matagal baixo, por exemplo, não vai se ter a mesma reflexão, ou seja, vai destacar onde tem a
essas árvores crescidas e onde tem essa vegetação mais baixa, de pequeno porte, o que vai sugerir que aquele espaço foi recentemente desmatado, né? E adentrando ao artigo, ele traz, né, a biogeografia como a ciência que faz essa relação entre as espécies e a geografia, né? Que é uma ciência composta por geógrafos e biólogos que buscam gerar o maior conhecimento em ambas as áreas. Com isso, logo no início, os autores trazem a importância das novas tecnologias no monitoramento e como estas podem interferir na tomada de decisão geoambientais. Com isso, tem-se os radares, tem isso que eu já falei agora, né? Que são capazes de produzir as formas de relevo por interferometria, né? E, assim, a área analisada foram locais inabitados nas proximidades de Lima, no Peru, com locais que têm altitude que variam até 600 metros, mais ou menos. E a região de Lima, no Peru, é uma região no qual predomina o clima desértico subtropical e as espécies vegetativas que existem lá, elas sobrevivem das gotículas de água que se condensam das névoas que vêm do Oceano Pacífico, que se condensam nas rochas e escorrem até o solo. Então, assim, para essa elaboração dos produtos cartográficos encontrados no artigo, foi utilizado o modelo digital do terreno, né? Que é um mapa que ele tem a declividade, a epsometria, os perfis topográficos, enfim. E para isso foram utilizados softwares como o Env 4.1 e o Carta Linux. E o trabalho teve como base a Carta Topográfica 25i, que é a de Lima, do Peru, né? Do Instituto Nacional de Geografia do Peru. E nisso teve-se a vetorização das cidades, estradas, vegetação, que além da ipsometria, declividade, alguns perfis topográficos, o que foi possível produzir a partir daí mapas com sombras, né, que essas sombras indicam mais ou menos a altitude, mostram o perfil topográfico do local. E a localização das espécies de moluscos foram identificadas e registradas com o uso de GPS. Com o estudo, o principal fator nessa distribuição dessas espécies que foi observado é a variação topográfica, no qual o mesmo se instala nos locais de elevada altitude, barlavento, na parte que é, no caso, em frente ao Oceano Pacífico, que é a parte que vai girar em torno dos 150 a 750 metros de altitude, que é onde essa névoa vai entrar em contato com a superfície, vai condensar nessas rochas, nessas pedras desse local e escorrer para o solo. E isso vai fazer com que desenvolvam-se essas vegetações herbáceas estacionais, que essa névoa nos anos de El Niño, elas também vigoram por conta das anormalidades de precipitação pluvial ocorridas nessa situação. Com isso foram analisados o Morro Solar, ao sul da cidade de Lima, que tem cotas que variam de 0 a 278 metros. É um morro isolado e, portanto, ele não funciona como uma barreira, mas apenas como um obstáculo no caminho da umidade. Foi observada a ilha São Lourenço, que apresenta um aspecto desértico e tem um pico máximo de 90 metros de altura, 5 quilômetros do continente. E o que foi observado foi que a concentração de moluscos terrestres ela aumenta nas áreas de maior declividade, que no caso da ilha de São Lourenço variou de 5 a 13 graus, né, de declividade, 15 a 28 graus nas encostas do Morro Solar e 18 a 30 graus no sopé dos Andes. E com o uso dessa técnica de sensoriamento, através do sensoriamento, além do espectro visível, foi possível observar os locais onde essa névoa mais atua, que condiz com os locais de presença dos moluscos, né, que acontece principalmente na encosta dos Andes e nos pontos mais elevados em geral, de frente para o barlavento, no caso de frente para o litoral. Com isso, através dessa análise,
foram formadas imagens sombreadas que foram importantes para determinar essas características topográficas do relevo, que foram importantes também para determinar quais as barreiras geográficas que determinam essa distribuição de espécies, né? Além da hipossometria e declividade, que determinam em que classes altimétricas as espécies de moluscos se encontram, né? Além da análise da variação da temperatura e a retenção de umidade, que atua nessa distribuição. E o sensoriamento remoto, ele resultou nessa grande importância de se evidenciar quais as características de fato podem ser relacionadas com a distribuição dos moluscos nessa região, possibilitando uma melhor análise dos aspectos físicos e biológicos dessa região. Então, esse uso dos procedimentos de sensoriamento remoto e geoprocessamento tem sido de extrema importância e devem ser explorados pela biogeografia por expressarem de uma maneira mais concreta onde que essas espécies se encontram e que fatores estão relacionados a essa distribuição. E esse trabalho, ele surgiu como parte de um trabalho de doutorado, né, de geografia de moluscos distribuídos na região central do Peru.